Iniciada. Boa tarde, professores. Hoje retornamos, né, com mais uma reunião nossa aqui de ATPC. Estamos presentes na sala. Eu, Thaís, Roxane, de Química, Rodrigo, de Física e Mariana, de Biologia. Nós vamos conversar hoje um pouquinho com vocês sobre a organização da gestão de tempo e sobre o planejamento, né, das aulas agora nesse momento de ensino híbrido. Então, nós estamos em uma condição hoje um pouquinho diferente do que estávamos o ano passado, né, que estávamos no momento apenas remoto. Então, para dar início à nossa reunião, eu vou pedir a vocês que mantenham os microfones desligados, usem o chat para as orientações, para dúvidas e interações, tá? Evitem clicar em gravar ou compartilhar conteúdo para não derrubar a nossa apresentação e não atrapalhar a gravação da nossa reunião. E, ao final, nós disponibilizaremos o link para o formulário de avaliação. Lembrando que no link de avaliação, lá no formulário de avaliação, vocês vão encontrar o item de sugestão, né, de comentário sobre a nossa formação, e vou pedir para que vocês tenham uma atenção muito grande nesse item para colocar para a gente, né, as sugestões para que a gente pense em informações pontuais, né, a partir da necessidade de vocês, ok? Então, pensando em toda, né, essa nossa formação de hoje, temos aí, então, os objetivos a serem desenvolvidos na nossa reunião. Então, é compreender, analisar e refletir sobre a gestão de tempo para o desenvolvimento das habilidades do currículo, atendendo à metodologia do ensino híbrido, tá? Então, num primeiro momento, nós vamos compreender sobre a prática reflexiva a partir da própria experiência, tá? Então, é uma reflexão individual aí que nós faremos ao longo da nossa formação de hoje, tá? Pensando num melhor planejamento de aula, tá? Para essa prática reflexiva, a compreensão dela, com o objetivo de possibilitar o melhor desenvolvimento do ensino e aprendizagem. Ao longo da nossa reunião, também iremos analisar os materiais e ferramentas disponíveis para o planejamento de aula e elaboração dos roteiros de estudo, que contemplem as habilidades previstas que atendam o ensino híbrido e remoto. Então, para iniciarmos, né, esse processo de prática reflexiva, nós trazemos aí um organograma sobre a importância do desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, essas competências já estão inseridas no nosso currículo, né? Ela já faz parte do nosso cotidiano, e normalmente a gente pensa nessas competências a serem desenvolvidas com os nossos alunos. E a proposta hoje aqui é que a gente parta dessas competências para serem desenvolvidas em nós mesmos, né? Que ela vai nos auxiliar para um bom planejamento, para um bom acompanhamento desse processo de aprendizagem dos nossos alunos e permitir que a gente recalcule as rotas desse nosso trajeto dentro do processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, pensando em autogestão, é muito importante que o professor compreenda, né, e desenvolva algumas competências, né, relacionadas à autogestão. Então, temos aí a determinação, a organização, o foco, a persistência, a responsabilidade. Então, vocês vão perceber que ao longo das nossas formações, né, dentro dos tópicos que a gente for tratando, essas microcompetências, elas estarão presentes, tá? E a persistência nesse momento hoje, eu acredito que foi uma das competências socioemocionais mais bem desenvolvidas, né? Porque nós tivemos que aprender no susto, digamos assim, a
repensar a nossa forma de ensinar fazendo uso da tecnologia, né, digital. Então, a nossa persistência aí, a persistência de muitos professores para quebrar essa barreira da dificuldade, né, para atingir aquele objetivo que nos propomos, que é ensinar, que é educar os nossos estudantes. Então, essa foi uma bem desenvolvida no ano de 2020, que persiste agora em 2021, né, e que a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas dentro dos temas que a gente vai trabalhando aqui nessa formação. Então, pensando na prática reflexiva, o que é a prática reflexiva, né? Então, Dewey, ele descreve a ação reflexiva, ou a prática reflexiva, né? Ele coloca uma condição para a gente que a ação reflexiva ela é uma consideração ativa, persistente e cuidadosa daquilo em que se acredita ou que se pratica. Então, a gente já tem uma reflexão inicial aí que né? Qual é o meu papel aqui dentro desse processo? Então, resgatar aquela essência inicial que nós tínhamos e que nós temos, né, da nossa profissão, do quão importante ela é e o quão importante é o papel do professor na condução desse processo do ensino e da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a gente sabe, e agora com mais certeza ainda do que a gente viveu em 2020, que o professor, como orientador, como mentor, como tutor, presente na sua turma, faz toda a diferença para que ele tenha um desempenho, né, possível diante da realidade em que estamos hoje, tá? Então, Dewey, né, ainda na citação de Dewey, ele coloca que... Obrigada. Que os motivos que justificam, né, essa nossa reflexão e as consequências a que conduz. Então, a reflexão é importante para que a gente entenda quais são as dificuldades em que estamos, as dificuldades em que a nossa turma se encontra, para que a gente tenha um objetivo claro, né, desse ensino e quais as consequências disso, né? Qual a importância disso? Então, a formação do nosso estudante de uma forma integral, né? Para que ele se torne atuante na sociedade em que ele está. Então, Dewey ainda coloca que não é um conjunto de técnicas, né? Que a ação reflexiva ela não é um conjunto de técnicas para ser entregue ao professor, para ser ensinado ao professor, mas que essa reflexão ela é única de cada um de vocês, porque isso vai depender do quê? Do seu grupo de alunos, da turma onde você trabalha, né? Da escola, da comunidade onde você está inserido. Então, todas essas questões que são particulares para cada um desses professores deve ser considerada nesse momento de reflexão, tá? Ainda nessas definições, né, sobre a prática reflexiva, Paulo Freire coloca que a prática reflexiva é pensando criticamente, né, é pensar criticamente a prática de hoje e de ontem para se melhorar a próxima prática. Então, a prática ela é constante, a reflexão ela é constante, tá? E aqui a gente traz uma sugestão de um exercício, né, para vocês iniciarem esse processo de prática reflexiva. Acredito que muitos já o fazem, mas fica ainda a nossa sugestão, né? Então, a ideia é o quê? É ter essa tabela, tá? Uma coluna com o título bem feito e uma coluna com o título preciso melhorar. Então, aconteceu aquela aula, né, daquele dia, e ao término dessa aula ou ao término das aulas propostas da semana, isso tudo vai depender da sua autogestão para essa reflexão, né, dentro da sua organização, em que momento você acha adequado fazer essa reflexão. Então, nesse momento do término da aula, você refletiu o que eu fiz de bem feito nessa aula, o que surtiu
né, um efeito positivo e que às vezes não era o esperado, mas que deu super certo e preciso dar continuidade a isso, né? Então, elenca nessa coluninha. E o que eu preciso melhorar? Então, por exemplo, eu estou lá com o sexto B e eu vi que a Cecília, que é uma aluna super participativa, que tem um desempenho muito legal, nessa aula em específico, ela não teve uma participação muito boa, né? Ela não teve uma participação tão presente assim. Por quê? Né? E aí, revendo como foi o desenrolar daquela aula, eu vejo que eu não havia planejado ou pensado em alguma atividade do tipo desafiadora, que é o perfil dessa minha aluna Cecília. Então, talvez ficasse aí para mim essa reflexão de que eu tenho que ter mais atenção em relação a esses diferentes níveis de proeficiência dentro da minha turma, né? Para que eu possa estimular os meus alunos, mesmo que cada um esteja em momentos diferentes desse processo de aprendizagem, mas que eu adeque essa minha aula para atender a todos, né? E eu vou pensar nessa possibilidade a partir de uma sequência de atividades que apresente esses diferentes níveis para atender essas diferentes necessidades. Então, pode dar mais um clique aí, Mari, por favor. Então, a proposta aqui é que você utilize a tabela para refletir, né, sobre os aspectos que você precisa melhorar, né, e listar e organizar após, né, o término do preenchimento dessa tabela, você organizar essas ações que precisam ser melhoradas em níveis de praticidade. Então, se é uma ação que depende só de mim, que é uma ação mais simples, eu vou priorizar ela. Se é uma ação que eu dependo de outro, de um recurso que eu ainda não conheço, de um material que eu não tenho, mas que eu sei que o meu colega tem, que eu preciso de uma orientação e tudo mais, eu vou precisar, né, de um pouco mais de energia, dedicar um pouco mais de tempo, então me organizar para entender como esse item do precisa melhorar, ele pode ser trabalhado, tá? Então, você vai organizando essas reflexões a partir da praticidade, né, que você encontra ali, tá? Então, sempre do mais simples para o mais complexo, porque daí a gente já gasta bastante energia naquilo que é simples, né? E termina mais rápido, digamos assim, e o mais complexo você tem um tempo maior para elaborar, para estudar, para pensar em possibilidades para alcançar esse objetivo. Pode passar, por favor. Então, a prática reflexiva, quando nós fazemos essa prática reflexiva, ela é uma autocrítica, né? É um feedback que você está oferecendo a você mesmo, tá? E fornecer o feedback, e um feedback de alta qualidade aos alunos, principalmente, ele é essencial para que o ensino seja eficaz. Da mesma forma que coletar esse feedback sobre como os alunos aprendem, também é um tópico importante e permite que o professor ele reveja essas rotas, né? E trace reveja, né, esse percurso e trace novas rotas a partir desse resultado que ele analisou, tá? Então, para poder fornecer o nível certo de desafio em aulas futuras. Então, o feedback, ele tanto é importante para o professor quanto para o aluno. O professor pensando no seu processo de ensino para melhorá-lo quando necessário, e o aluno, o professor oferecer esse feedback para o aluno para melhorar esse processo de aprendizagem do aluno, tá? Em que momento isso vai acontecer, esse feedback? A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, quando a gente for falar sobre a estrutura do planejamento, e a gente tem um lugarzinho especial, né, para descrever sobre como esse feedback pode acontecer, tá? Então, o feedback também, ele não tem uma receita pronta. Isso fica a critério do professor, né? É importante, sim, apresentar para o aluno qual é o percurso que ele vai percorrer dentro da sua disciplina,
qual é a sequência de atividades que ele vai desenvolver naquele roteiro proposto, como ele tem que se organizar para aquilo, né? E perguntar para ele também como ele está lidando com essas propostas, se tem atendido a necessidade dele. Então, a gente promover uma gestão democrática aí desse processo de ensino-aprendizagem também é importante, tá? E lembrando que a gestão democrática ela é prevista dentro, né, dos nossos documentos da rede. Então, a gente permitir que o aluno participe do processo e da construção, né, desse planejamento para a aprendizagem dele é importante. E aí o feedback acaba acontecendo de uma forma natural, tá? Então, pensando, né, em tudo isso que nós conversamos sobre a prática reflexiva, sobre a importância do feedback, a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento. Então, eu trago aqui uma citação do Pirrenot para vocês, que diz que o sucesso do ensino depende de vários fatores, como a interação entre as crianças e a relação delas com você, professor, e com o objeto de conhecimento. Então, olha a gestão democrática aí presente, né? Falando para o aluno, o processo de aprendizado é seu. Nós temos esses temas a serem trabalhados nesse momento. Como podemos, né, desenvolvê-los juntos? Quais propostas vocês têm também? Porque às vezes a gente vai falar de um tema, por exemplo, vou falar sobre o álcool no organismo, né? Lá com o ensino fundamental. Às vezes, as crianças, eles têm indicação de vídeo, de documentário, de aplicativo, de um texto que leu, de uma revista que viu, ou de um filme, que pode auxiliar também, né? Então, a gente deve colocar o aluno como parte desse projeto, desse processo de planejar, tá? Então, para planejar, é importante que a gente leve em conta a personalidade e o nível de aprendizado de cada um dos nossos estudantes daquela turma. E é preciso observar, fazer diagnósticos e analisar a produção deles com frequência. Então, esses roteiros são os diagnósticos que vocês têm desses alunos. Então, ao passo em que eu só corrijo como certo e errado e devolvo esse material corrigido para o meu aluno, sem orientá-lo aquilo que ele errou ou questioná-lo qual foi a dificuldade que ele teve, ou tentar analisar dentro daquela proposta qual a possível dificuldade que existiu, a gente não está fazendo a gente não está desenvolvendo, não está executando a prática reflexiva, a gente não está pensando num planejamento democrático, né? Então é importante que a gente mostre ao aluno qual em que momento ele está dentro da aprendizagem dele e que ele nos mostre qual é a dificuldade que ele tem dentro dessa trilha, tá? O planejamento, então, nós temos dois documentos norteadores. Nós temos o plano de ensino, que é um documento mais global, que ele traz a descrição de toda a proposta prevista para todos os bimestres, tá? Então, temos ali no plano de ensino inserido todas as habilidades, os objetos de conhecimento que serão trabalhadas para aquele ano, né, dentro dos bimestres. Esse plano de ensino ele pode ser bimestral, ele pode ser mensal, ele pode ser trimestral, ele pode ser semestral, anual, depende de como a unidade escolar se organizou e como ela orientou você, professor, a desenvolver esse plano, tá? E temos um outro documento que parte desse plano de ensino, ele é um fragmento desse plano de ensino, que é o plano de aula. O plano de aula ele já é mais pontual. Ele é especificamente para aquele momento da aula em específico, para aquele conjunto de aulas que eu tenho ou prevista para a semana ou para aquele dia, e é com foco nessa ação pontual, tá? E ele é mais detalhado do que o plano de ensino. Então, quando a gente for pensar na elaboração desses dois documentos importantes para o nosso processo de ensino-aprendizagem, a gente tem que levar em consideração as habilidades essenciais do ciclo 2020-2021. Nós temos que levar em consideração também o perfil dos estudantes, incluindo a fase do desenvolvimento cognitivo e socioemocional que esse estudante apresenta,
se encontra, né? Então, pensar em atividades simples, contextualizadas, que ela tenha esse trajeto, né? Vou simplificar aqui, mas acredito que vocês compreenderão a essência da ideia. Exercícios simples, medianos e desafiadores, né? Para que essa construção do conhecimento e a apropriação do conhecimento ele aconteça, tá? É importante levar em consideração também os resultados das avaliações, os recursos didáticos disponíveis, principalmente, né, especialmente, o currículo em ação e o aprender sempre, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, as diferenças entre as turmas de um mesmo ano série, para adequar essas atividades conforme necessário, e o contexto de 2021, né, que hoje nós temos as situações de aulas presenciais e remotas. Então, para a gente sintetizar, né, tudo o que foi falado inicialmente aqui sobre a prática reflexiva e o planejamento, tomamos a liberdade de trazer uma proposta que é da APEI, do Programa de Ensino Integral, mas que é válida para o regular, né? É válida para qualquer situação de ensino, né? E qualquer situação da vida, imagino eu, que é o PDCA, que é o Plan, Do, Check e Act. O que é isso? Eu preciso planejar uma ação e executá-la. Ao passo que eu executei essa ação, eu vou fazer o feedback, né? Eu vou praticar a ação reflexiva. Então, eu vou pensar o que deu certo e o que eu preciso, né, melhorar a partir daquilo que foi executado. Pensando nisso, feita essa reflexão, eu revejo o meu plano, eu crio novas ações a partir daquilo que deu certo e o que não deu tão certo assim. Né? E aquilo que não deu certo não é porque eu não consigo, eu não sou capaz, muito pelo contrário. É que às vezes eu planejo algo pensando numa condição, mas quando eu chego naquele momento, aquela condição já não é mais a mesma. Né? E aí essa condição em questão seria os nossos alunos. Então, se eu penso numa ação para, vamos supor, apresentar um vídeo para os meus alunos, só que nesse dia em específico a internet não funcionou, o computador não ligou, um monte de coisa aconteceu. Eu preciso rever essa ação. Eu preciso replanejar. Então, se esse vídeo não foi possível de executar, o que então eu vou fazer para retomar essa ação que não deu certo, para melhorar isso que não deu certo, tá? Então, essa revisão, né, de rumos e correção de rotas, prática reflexiva, feedback, eles são itens extremamente importantes para a gente pensar no nosso processo de ensino-aprendizagem. Mas, Thaís, eu tenho que fazer isso de forma escrita? É mais uma coisa, né, que eu tenho que fazer e entregar? Não necessariamente. Isso é um processo para você, professor, individualmente. Né? Uma prática que você pode fazer de forma escrita, que você pode fazer, né, ao longo do trajeto de deslocamento até a escola, onde você está refletindo sobre aquela aula que já aconteceu ou aquela aula que vai acontecer, quais são os possíveis, as possíveis situações que você vai poder encontrar ali, tá? Então, essa reflexão, ela fica a seu critério, tá aí mais uma indicação, né, do desenvolvimento da competência de autogestão, tá? Então, fica a seu critério, professor, como você vai desenvolver essa prática reflexiva, tá? Então, a gente tem que levar em conta e sempre, né, ter a consciência de que o planejamento, ele é um processo e não um produto. Ele não é um documento que a gente vai preencher e vai guardar na gaveta ou deixar dentro do nosso diário. Até porque não tem como, que agora o nosso diário é online, né? Então, eu não posso guardar esse planejamento num lugar e não ter mais acesso a ele. Eu preciso revisitá-lo constantemente. Eu preciso promover a adequação, eu preciso pensar na adequação desse planejamento constantemente, a partir dos resultados diários que eu tenho na minha sala,
a partir do feedback que os meus alunos oferecem ao término de cada aula que eu ofereço a eles. Então, o planejamento ele não é um processo, ele é um produto. Tem um único propósito, o planejamento: permitir a entrega de alta qualidade aos meus alunos, indo ao encontro da necessidade de todos. Então, é algo que a gente tem sempre que estar revisitando e replanejando para atender a necessidade dos nossos, certo? Agora, a gente vai pensar na estruturação da gestão do tempo. Então, já vimos que a prática reflexiva ela é importante, que a competência socioemocional de autogestão é necessária, né, diante até da realidade que nós estamos, principalmente nessa realidade, e que o feedback e a gestão democrática é importante. Mas para que tudo isso aconteça, como eu faço, né? Como eu me organizo para isso? E aí a gente traz, então, uma sugestão de gestão do tempo para vocês. Pode passar, obrigada, Luciane. Bom, então, como o assunto, né, gestão do tempo, essa autogestão, ele é rico, né, em diversas vertentes para que a gente possa trabalhar. Nesse momento, nós vamos trabalhar com esses 3 tópicos, né? Então, pensar no nosso calendário, né, analisá-lo para que a gente possa se organizar, né, no nosso planejamento. Conhecer os materiais e as habilidades, né, para que conhecendo, né, a gente consegue identificar qual é o melhor material para eu trabalhar com aquela habilidade, em qual momento eu vou utilizar aquele material. Então, para isso, a gente precisa conhecer. E não somente conhecer, né? Eu preciso também estudar esses materiais para que eu possa planejar as minhas aulas, os meus roteiros, né, as minhas orientações para os estudantes, né, de forma a exercer tudo aquilo que a Thaís já mencionou anteriormente, né, que eu possa dar um processo de alta qualidade, né, no ensino-aprendizagem, e para que eu possa acompanhar o desempenho dos meus estudantes e assim poder, né, traçar os novos caminhos, né, seja eles de retomada, seja eles de aprofundamento. Pode seguir, por favor. Então, para início de conversa, a gente vai trazer aqui o calendário, né? E vocês podem ver que ele está todo coloridinho aí, porque existem diversos movimentos, diversas ações acontecendo na nossa escola, né? Não é só a nossa aula. Então, vocês podem ver aí que nós temos, estão acontecendo, né? Os feirões das eletivas nessa semana. Nós vamos receber aí e começar a aplicação da avaliação diagnóstica de entrada. Em breve teremos aí a chegada da avaliação da aprendizagem em processo, né, que também estará acontecendo nas nossas escolas. Temos feriados, temos previstos aí a semana de estudos intensivos, recesso, e olhem só, em 26 de abril a gente já inicia um novo bimestre, né? Então, se a gente não tiver um olhar com carinho para esse calendário, né, para que a gente possa se organizar a partir dele, a gente pode correr o risco de não dar conta aí de tudo que precisamos fazer nesse bimestre. Pode passar, por favor? Então, nós trouxemos aí um exemplo, usamos o componente de ciências para exemplificar isso que nós estamos falando, né, em relação a essa organização. Então, o componente de ciências no ensino fundamental, ele possui 4 aulas, né, semanais. E vamos supor, então, a partir do princípio que a minha aula lá na escola está organizada 2 aulas na terça-feira e 2 aulas na sexta-feira. Pode passar, por favor, Michele. Pode passar mais um. Obrigada. Então, vamos partir lá. 8 de fevereiro começou o nosso bimestre, né? Então, em 8 de fevereiro, nós tivemos lá, né, no mês de fevereiro, previstas 12 aulas, né, tendo em vista as terças e as sextas, que eu tenho 2 aulas em cada dia. Então, teríamos 12 aulas em fevereiro, 18 aulas em março, 8 aulas em abril, né, devido ao feriado. Totalizando aí 38 aulas nesse primeiro bimestre. Mas será que essas 38 aulas que estavam previstas, elas seriam apenas para desenvolvimento das habilidades? Ou será que eu teria mais coisas acontecendo? Pode seguir, por favor.
Então, vocês receberam, né, logo no comecinho do ano, na última semana de janeiro e 1ª de fevereiro, nós tivemos aí as semanas de acolhimento, conforme a orientação recebida, né, no Planejamento Escolar 2021, onde seriam tratados, né, temas como a acolhida desses estudantes, a acolhida do grupo, né, do grupo discente da escola e docente, o acesso, né, desses alunos, orientação para o acesso, orientação em relação aos protocolos sanitários, né? Então, vários itens aí que foram abordados, né, discutidos ao longo das 2 semanas de planejamento que nós tivemos, né? Após essas semanas, o que mais nós teríamos aí nesse meio do caminho, né, entre início do bimestre e fim? Nós vamos ter feriado aí no dia 2 de abril, nós temos uma semana de recesso prevista, nós temos de 12 a 16 de abril uma semana de estudos intensivos, então eu preciso pensar nessa semana dentro do meu planejamento. Além desses itens que a gente já, né, está previsto aí no calendário oficial, nós teremos também as nossas avaliações, então teremos momentos em que realizaremos avaliações, né, além daquelas que já estão acontecendo. Nós teremos momentos em que eu preciso fazer a recuperação e a retomada. Então, e também podemos ter né, durante o bimestre, acontecendo eventos que são específicos da minha escola, né? Muitas escolas trabalham com o dia do patrono. Esse dia eles realizam atividades voltadas para conhecer esse patrono, a história da escola, tudo que envolve esse tema. Podemos ter assembleia dos estudantes, eleição do Grêmio, por exemplo, né? Outras feiras culturais, tantos outros projetos e ações que as escolas desenvolvem. Então, dentro do meu planejamento, eu também preciso estar a par dos eventos que irão acontecer na escola para que eu possa me organizar. Então, pensando aí nas 38 aulas que nós teríamos previstas, né? Sobra aí, né, se a gente descontar todos esses momentos, em média aí umas 20 aulas para que eu possa desenvolver as minhas habilidades. Então, vejam a importância de planejarmos para que possamos dar conta de tudo que está previsto. Mas será que eu só preciso olhar para o calendário nesse momento de planejar? Não. Nesse momento, eu também preciso considerar as aulas que estão sendo ofertadas no Centro de Mídias. Então, como trouxemos o exemplo de ciências, para vocês, né, não, exemplificando com ciências, também trouxemos aí uma tabela. Essa tabela está disponível no site do Centro de Mídias, mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais dele, e vocês vão encontrar lá a data da aula, o horário, o tema previsto e a habilidade que será trabalhada nessa aula, né? Então, assim como fomos orientados lá no início do ano, no nosso planejamento, as aulas do Centro de Mídias, elas precisam fazer parte dessa nossa organização, do nosso planejamento para o bimestre. Pode seguir. Então, além disso tudo, né, que a gente indicou, a gente destaca aqui, né, que eu preciso conhecer também quais as habilidades estão previstas para cada ano série que eu leciono, né, se eu leciono em mais de um ano série, quanto tempo eu tenho disponível para efetivamente trabalhar com o desenvolvimento dessas habilidades, né, quais habilidades elas foram consideradas essenciais para que eu tenha um foco maior nessas habilidades, né, seja para avançar ou retomar. Qual é a melhor forma que eu posso trabalhar? Mari? Acho que a Mariana travou. Então, nesse momento, professores, nós temos que pensar o quê? Em quais habilidades eu tenho
né, a ser trabalhada. Então, eu tenho o quadro de habilidades essenciais. Dessas habilidades, né, desse quadro, quantas habilidades eu tenho prevista no meu bimestre partindo do currículo? Quantas habilidades eu tenho prevista como essencial para o desenvolvimento nesse bimestre? Quais são as habilidades que estão ali elencadas, né? Então, qual a melhor forma de trabalhar essas habilidades pensando naquele aluno que está em remoto, que está em forma do estudo híbrido, ou que está fazendo as atividades sem o auxílio de nenhuma tecnologia digital, apenas com os nossos roteiros que é oferecido. Então, eu preciso, né, refletir também se aquelas habilidades a serem trabalhadas, eu preciso retomar alguma anterior, ou se eu posso já iniciar a partir dessa que é proposta. Enfim, então a gente tem que analisar todas essas habilidades para pensar, então, em como, depois, né, refletir em como iremos desenvolver e trabalhar com essas habilidades. Pode passar, Rô, por favor. Consegui retornar, Thaís. Obrigada por continuar. Passo a palavra. Obrigada. Bom, pegando o gancho aí da Thaís, me desculpem, tive um problema aqui com a internet, mas dando continuidade à fala dela, né? Então, pensando nessas habilidades previstas e essenciais para as minhas aulas, nós trouxemos aqui para vocês uma tabelinha, né, indicando quantas habilidades nós temos previstas, né, em cada componente, neste bimestre, né, em cada componente nesse bimestre, e também indicadas as habilidades essenciais, tá? Então, o que a gente precisa pontuar em relação a essas habilidades? Primeiro é que essas habilidades essenciais, elas são aquelas habilidades que serão trabalhadas no centro de mídias, né, pelas aulas do centro de mídias, conforme o documento, né, que foi divulgado pela nossa secretaria desde o ano passado. Né? E a partir desse ano, essas aulas fazem parte do nosso planejamento também, como uma orientação da nossa secretaria. Tá? Essas habilidades essenciais, elas também foram consideradas levando em conta o processo de ensino-aprendizagem e a continuidade dos estudos. Então, essas habilidades, elas são habilidades essenciais para que o aluno continue, para que ele aprenda e continue aprendendo, né? Nós também vamos observar que dentro dessas habilidades indicadas como essenciais, vocês vão encontrar habilidades de retomada. São habilidades que são de anos séries anteriores, que serão trazidas, né, ou pelas aulas do centro de mídias, ou por você, professor, né, em continuidade das suas aulas, para que esse percurso de aprendizagem ele possa ser garantido. Então, nós temos lá, vamos pegar um exemplo de ciências, nós temos lá no 6º ano 4 habilidades indicadas como essenciais. Dessas 4 habilidades, 2 são habilidades de retomada do 5º ano. Então, vejam a importância da gente conhecer o nosso currículo, né? Não só naquele ano série que eu leciono, porque esse currículo, ele tem uma proposta de continuidade, né? As aprendizagens, elas vêm crescendo conforme o aluno vai avançando ao longo dos anos séries, tá? Então, é importante conhecer esse currículo. No caso de biologia, física e química, nós temos a mesma situação. Em alguns momentos, ao longo desse ano, vocês vão observar habilidades que são de anos séries anteriores, tá? Thaís, quer complementar a parte de ciências? Sim, pedir uma atenção especial, né, nessa observação das habilidades, porque quando a gente analisa o quadro de habilidades previsto para o ensino fundamental, anos finais, a gente vai perceber que no 6º, 7º e 8º ano, nós temos 2 habilidades, né? Então, dessas 4 ou 5 que são elencadas, 2 delas são referidas ao ano anterior. Então, no 6º ano, nós temos 2 habilidades de 5º, no 7º ano, 2 habilidades de 6º e assim por diante. No 9º ano, o foco é o desenvolvimento das habilidades daquele ciclo, né? Então, são habilidades que foram elencadas, mas que ela traz como suporte aquilo que já foi desenvolvido nos anos séries anteriores, e habilidades ainda que irão dar suporte para o desenvolvimento
daquela proposta para o início do ciclo do ensino médio. Então, lá na primeira série do ensino médio, vocês vão observar que algumas habilidades de 9º ano, elas foram elencadas como essenciais. Então, é importante que a gente tenha, né, uma sincronia e no momento de planejamento, que os professores do ensino fundamental e médio, eles se conversem para direcionar esse aprendizado com um foco, né, com um objetivo em comum. Então, entender como aquele tema é trabalhado no ensino fundamental para que esse aprofundamento ocorra no ensino médio. Então, a gente está partindo do quê? O nosso currículo ele parte da BNCC, né? E tanto na BNCC quanto no currículo paulista, nós temos o quê para ciências da natureza? A importância do desenvolvimento do letramento científico. Então, quando a gente faz o estudo desse currículo, a gente percebe que toda essa parte de sensibilização, de conscientização, né, do letramento científico acontece no fundamental. Para depois, a habilidade, né, o aplicar, o criar, o produzir, que é aprofundar essa habilidade, ela vai acontecer lá no ensino médio. Então, eu preciso ter uma base, né, constituída para eu ter um bom aprofundamento lá no médio. Então, essa sincronia dos professores de ciências, física, química e biologia é importante, tá? Passo a palavra, Mari. E complementando, né, a fala da Thaís, em relação à química, física e biologia, a gente pede uma especial atenção aos professores da primeira série do ensino médio, né? A partir desse ano, com a inserção do currículo paulista, nós não temos mais habilidades específicas para cada uma dessas disciplinas, como nós temos aí no 2º e no 3º ano do ensino médio, né? Nós passamos a ter aí habilidades por área de conhecimento. Então, a parte que cabe à disciplina específica tem somente os objetos de conhecimento. Então, quando a gente fala em plano de aula, em roteiro de estudo, nós devemos pensar que eles devem ser, sim, montados com base no objeto de conhecimento, porém, eles devem ser elaborados por componentes, né? E sempre planejados, e aí a importância do planejamento, sempre planejados por área de conhecimento. Rodrigo, quer completar alguma coisa? Essa fala sua já coloca tudo, né? Mas eu coloco aqui, como a Mariana já tinha salientado, na questão dentro da física, né? Essa retomada que eles fazem, por exemplo, a primeira série puxa uma habilidade lá do 9º ano para poder estar dando uma introdução para o início do bimestre, assim como a segunda série faz uma retomada como o primeiro bimestre da primeira série, para dar início à questão de energia, né? E assim a terceira série também faz esse mesmo movimento, buscando uma habilidade da segunda série, do 2º bimestre, também para dar esse movimento para o currículo da terceira série. Então, é bem importante ter essa atenção e que a gente também tenha essa prática no nosso dia a dia de sempre estar fazendo essa retomada para que o assunto não fique desconectado, né? Passo a palavra, Mari. Então, como podemos ver aí, né, diante da fala de todos os colegas, precisamos sempre conhecer, né, entender esse processo para que possamos fazê-lo da melhor maneira possível. Pode passar, Ruxane, por favor, os slides. Então, nós temos aí as nossas habilidades, né? Acabamos de falar, né? Aquelas habilidades previstas, as habilidades essenciais, mas como desenvolvê-las, né? Usando que materiais, quais recursos, né? Então, nós temos, assim como já foi colocado, mas vale a pena reforçar, nós estamos com 2 movimentos na escola, né? Nós temos no ensino médio uma primeira série entrando no currículo paulista, etapa do ensino médio. Então, nós temos aí, no mesmo ciclo, 2 currículos sendo executados. Nós temos a implementação do currículo paulista, etapa do ensino médio, na primeira série esse ano,
e nós temos para segundas e terceiras séries o currículo oficial do Estado de São Paulo, que é aquele nosso velho conhecido, preto e branco, né, que vai acompanhar, né, essa segunda série para o ano que vem na terceira série, até que eles se formem. Então, vejam que a nossa implementação na etapa do ensino médio ela é uma implementação por fases, né? Primeiro entramos em 2021 com a primeira série, em 2022 com a segunda série e em 2023 com a terceira série do ensino médio, tá? Então, percebam a importância de entendermos o que está acontecendo nesse momento para que possamos planejar. Então, quando eu falo do ensino fundamental, nós já viemos de um processo de implementação do currículo paulista etapa do ensino fundamental, né? E estamos utilizando para séries que já estão, né, cursando com este novo currículo, o currículo paulista, um material que se chama Currículo em Ação. Para as segundas e terceiras séries do ensino médio, o nosso material é o material São Paulo Faz Escola, que nós também já conhecemos de muitos anos, né? Além desses materiais que nós temos, né, ofertados pela nossa secretaria, nós temos também o PNLD. E vou aproveitar para fazer um adendo que, nesse momento, estamos no momento de escolha de materiais do PNLD. A escolha, nesse momento, é para projetos integradores. E eu deixo aqui um convite a todos vocês que participem das discussões nas escolas. Conheçam o material, busquem informações sobre esses materiais, para fazerem as melhores escolhas, pois esse material ele vai ser muito rico e muito importante para a gente utilizar nessa implementação desse novo modelo de ensino médio, tá bom? Então, deixo aqui um convite especial para vocês, né, um pedido especial para que todos participem dessa escolha, conhecendo o material, né, discutindo com seus pares, para que possamos ter, assim, nas nossas escolas, um material rico que possa nos ajudar nesses novos desafios. Pode passar, por favor, Shane? Antes de eu passar, só complementando a fala da Mariana, né? Quando nós falamos em projetos integradores, nós atendemos justamente a proposta que eu acabei de comentar em relação à primeira série do ensino médio. Porque você deixa de trabalhar por disciplina específica e passa a trabalhar, né, com habilidades que pertencem à área de conhecimento. E quando nós trabalhamos esses projetos integradores, nós conseguimos trabalhar entre as disciplinas atendendo a área do conhecimento e entre as áreas do conhecimento, né? Você consegue fazer aí essa inter-relação. E é muito interessante porque em alguns momentos, quando a gente for evoluindo com o novo ensino médio, nós vamos observar que nós vamos poder trabalhar esses projetos integradores entre as séries diferentes também. E isso valora o conhecimento. Isso faz com que o aluno compreenda melhor como que evolui o seu próprio aprendizado. Mari, devolvo a palavra. Obrigada, Oxane. Então, falando desses materiais ofertados pela nossa secretaria, nós temos aí o currículo em ação, né? Como já disse, o currículo em ação é um material referente ao currículo paulista na etapa do ensino fundamental e da primeira série, né, em fase de implementação. E para as segundas e terceiras séries, o São Paulo Faz Escola, que nós já conhecemos. Onde nós encontramos esses materiais? Nós vamos encontrar todos eles, tanto o currículo em ação quanto o São Paulo Faz Escola, caderno do aluno, caderno do professor, lá no site da EFAP, no site do currículo paulista, EFAP, materiais de apoio. Então, lá vocês vão ter todos esses recursos disponibilizados. Lá também vocês vão encontrar as habilidades indicadas como essenciais, para que vocês possam utilizar no planejamento. Além disso, todo o currículo, né, que fica aí uma sugestão para a leitura de vocês, né, além dos recortes por área e a grade, né, de habilidades distribuídas pelos bimestres. Onde mais vocês podem encontrar esses materiais que nós estamos falando aqui? Lá no nosso site, no site do Núcleo Pedagógico, que é o bit.ly/npe-Taubaté. Tá? Lá no nosso site, vocês vão encontrar, nos materiais pedagógicos disponibilizados por disciplinas, vocês vão encontrar, além desses recursos, né, além dos cadernos, vocês vão encontrar outros materiais que nós disponibilizamos para vocês, como apoio, né,
para vocês utilizarem em aula e no seu planejamento. Esse site a gente busca atualizá-lo frequentemente para que a gente possa ofertar para vocês um caminho mais rápido e com muitos recursos para vocês poderem planejar e construir aí o processo na escola. Além desse caminho, que é o caminho indo até os componentes, onde vocês vão encontrar, né, os cadernos conforme os componentes, vocês podem também acessar lá na página inicial do nosso site, tem um linkzinho para vocês irem direto para todos os cadernos de todos os componentes, todos os anos séries, tanto de professor quanto de aluno. Então, no nosso site, vocês vão encontrar as duas possibilidades de acesso a esses materiais. Pode passar, Shane, por favor. Vocês perceberam que, apesar da fotinho do Aprender Sempre estar aparecendo, né, nos nossos 2 slides anteriores, eu não mencionei por quê. Porque aqui é um momento especial para ele, vou falar exclusivamente dele. Está previsto para Ciências da Natureza, a partir do 2º bimestre, a implementação desse material, o Aprender Sempre. O Aprender Sempre é um material que está atualmente acontecendo nos componentes de língua portuguesa e matemática, é um material com foco na recuperação e no aprofundamento de habilidades essenciais, né? E esse material, ele está sendo utilizado nas escolas, e os professores estão recebendo formações específicas para o uso desse material. Então, está previsto para nós, de Ciências da Natureza, entrarmos nessa mesma rotina, né, nesse mesmo jeito de trabalhar que está acontecendo com língua portuguesa e matemática já desde o ano passado. O material de Ciências da Natureza está previsto para chegar para o 9º ano e para as 3ª séries do ensino médio, tá? Então, em breve, teremos mais um material para nos apoiar no desenvolvimento das habilidades. Pode seguir, por favor, Roxane. Então, além desses recursos, né, os nossos cadernos, Currículo em Ação, Aprender Sempre, São Paulo Faz Escola, nós temos outros recursos, plataformas parceiras da nossa secretaria, como é a Microsoft e principalmente o Teams, que é isso que nós estamos usando agora. Nós temos a Google com Classroom, com o Meet, que são ferramentas utilizadas frequentemente pelas escolas. As redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, Yammer, Telegram, né, diversos recursos aí que as escolas encontraram para se aproximar dos alunos, para não deixar esse processo de ensino-aprendizagem ainda mais prejudicado. Além desses, né, que a gente está falando aqui, ainda temos os velhos, né, conhecidos como e-mail, como cartas, né, em algumas localidades, devido à distância, o uso de cartas e telefonemas ainda é algo rotineiro, né? Então, a gente precisa conhecer esses recursos, saber que eles existem, como eles funcionam, para que a gente possa planejar e usá-los da melhor maneira possível. Pode seguir, por favor, Xana. E aí, eu deixei, né, para falar do Centro de Mídias, que é um recurso excelente, com várias vertentes para que a gente possa utilizar, para mostrar para vocês, além do aplicativo que a gente já conhece, né, com as funcionalidades novas, né, que foram apresentadas pela nossa secretaria nas semanas de planejamento, nós temos também o canal do YouTube com os canais de aula, com os canais de formação, todos lá disponíveis para que a gente possa acessar, e nós temos também o site do Centro de Mídias São Paulo. Nesse site, vocês estão vendo aí na tela um printzinho do site, ele nos proporciona diversos recursos, né? Então, quando vocês entram lá, por exemplo, na opção Materiais de Orientação, vocês vão encontrar, além das orientações de como fazer baixar o aplicativo, como usar o aplicativo no notebook ou no computador, né, uma versão web, tutoriais de como utilizar o Classroom, como utilizar o Teams, como mandar tarefas, como usar os recursos do Google, os recursos da Microsoft. Então, tudo isso vocês vão encontrar lá, tutoriais, vídeos, passo a passo, perguntas frequentes, vocês vão encontrar nesse item materiais de orientação, tá? No item conteúdos integrados, vocês vão encontrar materiais de auxílio no planejamento
de aula. Esses materiais, eles podem ser usados tanto para estudo do professor, quanto para aplicação em aula. Esses conteúdos integrados, eles vão trazer diversos temas, sugestões de roteiros, de orientações, de planos de aula, para que o professor possa se organizar, né, e usar aquele material do seu estudo ou para aplicação em aula, tá? Outro recurso disponível nesse site é o repositório. O que vocês encontram lá no repositório? Vocês vão achar todos os materiais, né? Sejam os vídeos, quanto os PPTs, né? Utilizados nas formações e nas aulas transmitidas. Então, tudo aquilo que foi transmitido pelo Centro de Mídias para os alunos e para os professores, vocês encontram esse material lá no repositório. Então, os PPTs utilizados nas ATPCs da EFAP, vocês vão conseguir ali também assistir esses ATPCs, vocês vão conseguir localizar esses ATPCs, essas aulas que já foram transmitidas, os materiais utilizados. Então, o repositório é muito bacana que vocês conseguem localizar essas informações, bastando indicar ali na busca o que vocês estão querendo. E por último, a última aba aí, que é essa que vocês estão visualizando na tela, em destaque, que é a programação, né? Na programação, vocês vão encontrar os recursos, né, para os alunos e para os profissionais da educação. Quando a gente escolhe ali a programação alunos, vocês vão ver essa tela aí. Vocês conseguem procurar por componente, por ciclo de ensino, por ano-série, e vocês conseguem gerar ali a programação para determinado tema que você deseja. Então, você consegue ali, por exemplo, no ensino fundamental, selecionar do 6º ao 9º ano e colocar todos os componentes e ter uma visão geral de todas as aulas que serão ofertadas para o ensino fundamental nos anos finais. Então, esse recurso que existe nesse site facilita o nosso olhar, né, para as aulas que estão sendo ofertadas no Centro de Mídias. Então, é um recurso muito bacana que vai apoiar vocês no planejamento das aulas. Pode seguir, Vichane? Mari, posso só fazer uma consideração em relação à Claro. Para facilitar, né, para os professores, a gente tem o site do núcleo, e lá no específico de ciências dos anos finais, o Drive, nós temos a planilha dessa programação das aulas sempre atualizadas, tá? Então, tem uma planilha, tem uma aba da planilha que são atualizados os links referidos às aulas para cada ano dos anos finais, e outra aba específica, uma para cada ano, elencando quais são as habilidades que serão trabalhadas naquela semana, tá? Então, tem tudo atualizadinho lá, que a gente concentra todas essas informações que estão no site do Currículo Paulista, do Centro de Mídias e no canal do YouTube. A gente tem concentrado essas informações dentro do Drive para ter um caminho único para vocês, tá bom? Para facilitar. Então, visitem o nosso site, passeiem por lá, conheçam os recursos, usem os materiais, tem bastante coisa legal lá para vocês. Passo a palavra. Bem, nós falamos um pouquinho, né, sobre planejamento, falamos um pouquinho sobre recursos e materiais, falamos bastante sobre o Centro de Mídias. Agora a gente tem que pensar um pouquinho no planejamento para o nosso aluno, né? Nós estamos aí num momento, como a Thaís falou, lá no comecinho do ATPC, diferente do ano passado, né, diferente de 2020. Nós estamos no modelo de educação híbrida, onde eu tenho alunos que vão estar em determinado momento numa aula presencial e em determinado momento numa aula remota. Lembrando que esse aluno que está na aula remota, ele pode ou não ter acesso a essas mídias. Então, no momento que a gente está se planejando, né, na hora que nós, como professores, estamos fazendo a nossa orientação de estudo, estamos observando qual habilidade nós vamos estar trabalhando, lembrando que nós temos que ter uma sequência de aula, né, nós não podemos ficar repetindo as nossas aulas porque o aluno está ou não no presencial. Nós continuamos com uma sequência de aula normal. Então, dentro desse modelo, nós temos que preparar, seja o nosso plano de aula, seja o nosso roteiro de estudo, atendendo a essa diversidade.
Então, é muito interessante que nós, professores, no momento que estamos fazendo o nosso planejamento, nós utilizemos de todas as ferramentas, de todos os materiais que foram colocados aí pela Thaís, principalmente pela Mariana, para que a gente possa estar atendendo de forma igualitária o aluno que está na forma presencial e o aluno que está na forma remota. Então, quando a gente fala em ensino híbrido, a gente imagina o seguinte: eu tenho um aluno que está ali comigo naquele momento na sala de aula, mas simultaneamente eu estou desenvolvendo a mesma habilidade que eu estou desenvolvendo para aquele aluno sala de aula, para aquele aluno que está no sistema online. E lembrando que se ele, nesse ensino online, ele pode ou não ter acesso. E se ele está no sistema remoto, mas ele não tem acesso a esse ensino online, eu tenho que estar fornecendo para ele um roteiro de estudo, aonde ele possa ter aí a capacidade de fazer o desenvolvimento daquelas habilidades. Então, aí eu chamo a atenção de vocês, né? A gente fala muito dessa articulação, a gente fala muito desse ensino híbrido, mas como a gente trabalha o presencial com o centro de mídias? Daí a gente tem que pensar em alguns momentos específicos. Primeiro, o que o centro de mídias me ofereceu? Se já houve aula no centro de mídias e o meu aluno teve acesso a essa aula, então já houve aula no centro de mídias e o meu aluno teve acesso, estou lá no sim. Eu posso trabalhar no momento em que eu estou com esse aluno, numa roda de conversa, né? Principalmente identificando as minhas dúvidas. É muito interessante, hoje eu já comentei na parte da manhã, dentro do grupo de professores de Química, hoje nós começamos o dia já com uma professora colocando a importância da retomada das habilidades do ano anterior, para que ela pudesse desenvolver as habilidades desse ano com aqueles alunos. Então, as Thaís e Mariana também já fortaleceram muito isso, a importância da gente estar diagnosticando, e é nessa roda de conversa que a gente consegue identificar principalmente as dúvidas do aluno. No momento que a gente identificou, a gente pode retomar uma habilidade quando necessário, ou se você observou que aquele aluno conseguiu se aprofundar, você pode até aprimorar aquele conhecimento. Já houve aula no centro de mídias? Não, não houve aula no centro de mídias, seja porque ainda não foi contemplada aquela habilidade, ou seja, como a gente está aí com, né, um problema específico em química, porque a aula ela não atendeu a habilidade proposta, por falta de professor dentro do próprio centro de mídias, ou seja, porque o meu aluno não tem acesso a esse centro de mídias. Então, é um não. Eu inicio a habilidade, mas qual habilidade? Aquela habilidade que eu estou em sintonia com o centro de mídias. Então, nós temos que pensar no momento que a gente está fazendo aquela orientação de estudo em todos esses modelos de aluno. Ah, mas eu vou ter que fazer um planejamento para cada aluno? Não, mas nós temos que, no momento que estiver fazer o nosso planejamento, seja um plano de aula, seja um roteiro de estudo, atendendo a todas essas possibilidades que nós temos entre o presencial, né, o centro de mídias e a educação híbrida. Pensando sempre se eu tenho ou não, aí é algo muito importante, porque a gente sabe que nós temos alunos em várias unidades escolares que não tem, não consegue ter uma aula online de uma forma síncrona. Quando a gente faz essa articulação do presencial e do centro de mídias, nós vamos encontrar o centro de mídias, como foi colocado pela Thaís, como foi colocado pela Mariana, com uma semana de antecedência, nós já temos aí, na maioria das disciplinas do nosso componente, como que vai estar, o que será disponibilizado naquela aula e qual será a habilidade que será discutida, né? Então, o nosso planejamento, ele deve ocorrer com base nesse centro de mídias. Lembrando que, se o professor ou o aluno não teve condições de assistir no momento do centro de mídias, essa aula também está disponibilizada no YouTube. Tá? Também, da mesma forma que falou a Thaís, da mesma forma que falou a Mariana, se você entrar no canal do YouTube, se vinculando ao centro de mídias, você vai conseguir identificar a aula da disciplina e da data que você quer. São recortes das habilidades essenciais, é isso que está lá no centro de mídia. Dentro desse planejamento,
No momento que você está com o seu aluno, é de suma importância que você retome, que você tire as suas dúvidas e que você possa estar trabalhando esse presencial e esse centro de mídias de forma articulada. Aí nós colocamos também, né, nós temos aqueles questionamentos que são feitos no centro de mídia, quando nós temos a aula, e é muito importante que o professor traga uma devolutiva, né? É muito importante que você tenha aí uma conversa com o seu aluno sobre aqueles questionamentos, para que você possa realmente tanto desenvolver a habilidade, quanto voltar, eu vou voltar até um minutinho, né? Você possa identificar para quê? Identificar para que você possa retomar ou aprofundar aquelas habilidades propostas. Nós devemos também colocar aí, e aí a gente fala nessa articulação, mas a gente sempre chama atenção, porque nós temos no centro de mídias são habilidades essenciais. Isso não significa que no momento em que eu conseguir desenvolver isso com os meus alunos, estou na forma presencial, eu não possa desenvolver as outras habilidades que estão presentes dentro de cada disciplina. Tá? E agora, em especial no primeiro ano, sempre fazendo essa articulação, no nosso caso específico, entre Química, Física e Biologia, porque a habilidade é a mesma, primeira série do ensino médio, nós vamos ter uma habilidade, e trabalhando, como eu já falei anteriormente, com objetos de conhecimento. E aí eu chamo a atenção para mais uma coisa. Ontem, quem assistiu a live sobre o ensino médio na parte da tarde, vai observar que nós estamos aí com alunos perdendo o interesse em ciência da natureza. Então, é muito importante que a gente fortaleça a importância da ciência da natureza dentro do projeto de vida desse aluno. E como que eu faço isso? Contextualizando. Eu preciso contextualizar, ele precisa entender que aquela habilidade faz parte do cotidiano dele. É necessário para que ele tenha aí o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional dentro do próprio sistema. Thaís, quer complementar alguma coisa? Sim. É importante a gente considerar o quê, né? Só para reforçar a fala da Roxane, que essas habilidades que foram elencadas, né, foram selecionadas pela SEDUC, ela nos é apresentada, nos é oferecida com uma semana de antecedência lá no site do Centro de Mídias, naquele esqueminha de programação que a Mari falou anteriormente. Além dessa relação de habilidades que são apresentadas lá, né, antecipadamente, nós temos também vídeos semanais que são disponibilizados no canal do YouTube, onde os professores do Centro de Mídias, eles explicam quais são essas habilidades, como elas serão desenvolvidas. Então, é um vídeo introdutório para nós, professores, para pensarmos nessa programação. E também para o aluno. Então, lembra que lá no começo, quando a gente falou da ação reflexiva, da prática reflexiva, né, da autogestão, da gestão participativa, está aqui. Então, o aluno, ele participa também desse processo, né, de planejamento de como vai ser aquela semana. E como que vocês podem encontrar esses vídeos lá no YouTube? Dentro de cada ano série específico, né? Então, você entra nesse canal do ano, então, eu vou dar aula para o nono ano, quero ver o que vai acontecer semana que vem, quais são as programações para a semana que vem. Eu entro no canal do nono ano lá no YouTube, eu clico lá em playlist e vejo que tem várias pastinhas, né? Vários combinadinhos assim de vídeos. E um deles tem a imagem de capa laranja. Esse grupo de vídeos que tem o laranjinha é onde eu encontro esses vídeos semanais, onde as habilidades que serão trabalhadas, elas são apresentadas ali, tá? Lembrando também que essas habilidades que são trabalhadas no Centro de Mídias, pelo Centro de Mídias, elas são um recorte das habilidades essenciais, ao passo que alguns verbos que são trazidos naquela habilidade, eles não são possíveis de serem desenvolvidos com a metodologia que o Centro de Mídias apresenta. Então, o que a gente entende? Que ela é um apoio ao desenvolvimento do trabalho do professor em sala. Então, é um trabalho em conjunto. O Centro de Mídias trabalha, né, com um foco num determinado verbo, num determinado objetivo,
E o professor, quando ele faz esse planejamento dele, ele vai pensar, então, ou num aprofundamento dessa habilidade, que é trabalhada pelo Centro de Mídias, ou até mesmo numa retomada dessa habilidade, pensando naquela condição que a Roxane acabou de apresentar, se essa aula já ocorreu ou não no Centro de Mídias. E até mesmo o professor pode ainda planejar o desenvolvimento de habilidades que não foram contempladas pelo Centro de Mídias, mas que está presente no quadro das habilidades essenciais, tá? Então, essa autogestão, esse planejamento, essa prática reflexiva e a gestão democrática, ela está inserida a todo momento dentro dessas nossas aulas que são desenvolvidas com os estudantes, certo? Passo a palavra. Gente, aí a gente vem para o plano de aula e o roteiro de estudos, né? Que está totalmente interligado com a nossa TPC, que fala da gestão de tempo. Para nós termos essa gestão de tempo, um controle nosso como professor, eu preciso ter isso num planejamento. E isso vai ter que estar dentro de um plano de ensino, isso vai ter que estar dentro de um plano de aula, isso vai ter que estar desses dois saindo do roteiro para que o nosso estudante possa vir a desenvolver as atividades propostas. Nossa, Rodrigo, mas são 3 documentos que eu tenho que fazer? Não. Todos estão interligados. Então, quando eu tenho meu plano de ensino, né, que vai falar sobre o bimestre, depois eu venho para o meu plano de aula, que eu vou detalhar como é que vai ser, do meu plano de aula eu já saio com o meu roteiro de estudos, né, para o meu estudante. E aqui é muito importante que eu vou falar, gente, nós vamos nos aprofundar mais dentro desse assunto na próxima TPC, tá? Hoje aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos que deve estar compondo esse plano de ensino, esse plano de aula, esse nosso roteiro, tá? Então, venho aqui, né, como elaborar os roteiros de estudo, o que devo considerar na elaboração desses roteiros. Pode avançar, Xane. Então, aqui eu tenho detalhes, né, do que é um plano de ensino e o que é um plano de aula. O plano de ensino é o global e o meu plano de aula, o meu pontual, né? Então, o que eu preciso dentro de um plano de ensino, né? Logicamente, aqui, gente, a gente está colocando os pontos essenciais, tanto para o plano de ensino quanto para o plano de aula, tá? Dentro de um plano de ensino, preciso ter meus dados de identificação. O que é esses dados de identificação, né? O nome do professor, o nome do componente curricular, a turma na qual eu estou elaborando esse meu plano, os objetivos, né? O que vem a ser esses objetivos? Objetivos que eu vou trabalhar com a minha sala de aula, as habilidades e competências que eu vou desenvolver durante esse meu bimestre, né? Os objetos de conhecimentos, se eles são de física, se eles são de química, se eles são de biologia, se eles são de ciências, a metodologia de ensino e a avaliação. E o meu plano de aula, o que eu tenho que ter dentro dele? Logicamente, é um ponto essencial. Os dados de identificação, que são os mesmos do plano de ensino, a temporalidade. O que é essa minha temporalidade? Para quanto tempo eu estou fazendo esse meu plano de aula? Tá? É para uma aula? É para 2 aulas? Em quanto tempo eu vou precisar para desenvolver essa minha habilidade? Então, aqui está totalmente ligado à minha gestão de tempo. Eu preciso ter essa condição colocada dentro do meu plano de aula. Os objetivos de aprendizagem, metodologias, recursos e o acompanhamento e avaliação de aprendizagem. Vamos detalhar um pouquinho mais à frente, por favor. Poxa. Só um parêntese rapidinho também, Prisoto, que no slide anterior, no finalzinho, tem um link que ele direciona para o documento orientador do plano de aula, tá? Então, depois, se vocês quiserem dar uma aprofundada no estudo, lembrando que a gente vai retomar esse tema em específico no nosso próximo ATPC, né? Onde a gente vai detalhar e vai apresentar um modelo, enfim, a gente vai ter uma dinâmica bem interessante aí, mas aqui é só para vocês pensarem nesse planejamento mesmo, tá? Mas a execução efetiva da criação desse roteiro vai ser para uma próxima TPC.
Perfeito, Thaís. Gente, então aqui eu estou dentro do meu plano de aula. O que eu tenho? Eu tenho meus objetivos da aprendizagem, que é o meu item 3, que eu apresentei lá no slide anterior. Tá? Então, começo pela minha habilidade. Minha habilidade inicia-se por um verbo. Esse verbo é quem vai me dar, conduzir todo o meu plano de aula. E dentro dessa minha habilidade tem o quê? Os objetos de conhecimento. Esses objetos de conhecimento aqui que eu já coloquei. Os objetos de conhecimento é de física, química ou biologia ou das ciências. Né? E o complemento dessa minha habilidade que vem dentro de cada componente curricular. Tá? Esse meu plano de aula ele precisa ser o quê? Atingível e mensurável. Né? Então, eu tenho que montar um plano de aula na qual eu consiga mensurar o desenvolvimento do meu estudante. Tá? Ele tem que servir como um guia de atividades para o meu roteiro que eu vou elaborar para o meu estudante. E também ele tem o quê? Desenvolver as habilidades e competências, principalmente as essenciais no qual nós estamos focados nesse momento. Tá? Pode avançar, Roxane. Dentro do meu plano de aula, eu preciso vir com as metodologias. Como eu vou? O que eu quero buscar? O que eu quero dentro dessas minhas metodologias? Eu quero uma resolução de problema? Eu quero que uma atividade proposta com exercícios propostos, entendeu? Eu quero uma pesquisa bibliográfica, eu quero um trabalho, eu quero uma leitura de um texto para eu discutir com ele no próximo momento, eu quero que um desenvolvimento de textos com ele, que ele produza um texto relacionado a um tema na qual eu proponho, né? Então, dentro dessas metodologias, nós temos também agora, nesse momento, o quê? O ensino híbrido. E para ajudar nessa interpretação do que é o ensino híbrido, a Thaís produziu um vídeo, né, no qual ela aborda esse tema, falando do que é o ensino híbrido e como nós, professores, podemos estar trabalhando nesse momento, que estamos trabalhando com o presencial e com o remoto. Tá? Então, ele também é um método de trabalho no qual nós vamos ter que ir se aperfeiçoando. Então, a Thaís se propôs, fez um vídeo, deixou disponível para que vocês possam acessar aí durante as formações de vocês na escola, tá? E os recursos? O que eu vou precisar de recursos? O que nós temos na escola de recursos hoje, né? Material, como os cadernos do aluno, o caderno do professor, para poder estar preparando, os livros didáticos, posso trabalhar com vídeos, posso trabalhar com simuladores dentro da nossa área de ciência e natureza. É muito importante a gente trabalhar, simular aí uma questão de experimental mesmo, né? Isso cabe para todos os nossos componentes aqui, simular essa condição. Utilizar o centro de mídias e plataformas educacionais que temos aí em parcerias com o governo, já colocada pela Mariana ao longo da apresentação. Né? Quanto ao centro de mídias e suas funcionalidades, o CNPq de Tecnologia também elaborou um vídeo, né, produziu um vídeo, para que também ofereça todas as ferramentas possíveis de ser trabalhada dentro dessa ferramenta centro de mídias, tá bom? Então, o Fábio que disponibilizou também para que vocês possam estar aí no horário de formações de vocês, você está aí buscando essas informações dentro desses dois vídeos, tanto do ensino híbrido quanto as funcionalidades do Centro de Mídias São Paulo. Tá? Pode passar, Ron? E o acompanhamento e avaliação. E o acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Está aqui um dos pontos que acredito ser um dos pontos chaves, né? Para que a gente possa ter esse desenvolvimento do trabalho com os estudantes. As devolutivas são quando a gente propõe o roteiro para os estudantes. Nós também temos que deixar bem claro para eles quanto tempo eles vão ter para desenvolver aquele roteiro e devolver para vocês, professores, e em que momento eu, professor, vou ter essa conversa para ter essa devolutiva com os estudantes. Que é nesse momento que a gente vai ter a evolução da aprendizagem, tá?
que se eu, professor, não tenho esse momento com o meu estudante, seja ele em grupos menores ou até com a sala toda, se houver essa possibilidade, né, via remoto, que ótimo. Então, eu consigo dar as devolutivas de quem acertou, de quem errou, e com isso eu consigo analisar as fragilidades e perceber no meu método de trabalho onde que eu posso também estar melhorando para que eu possa estar atingindo cada vez mais estudantes. Tá? Pode passar, Rô? E agora é com vocês. Então, esse momento aqui é para vocês estarem fazendo os desdobramentos lá na escola, né? No momento que vocês retornarem, os professores que retornam para a TPC da escola, né? Estão em grupos formados por área de conhecimento ou componentes, a depender da realidade de cada escola. Os professores deverão, a partir do que foi orientado na formação de hoje e a gestão do tempo, analise e reflita com seus pares quais estratégias e instrumentos são necessários para sistematizar o planejamento pedagógico, considerando as especificidades da sua unidade escolar. 2. Agora que você já refletiu e analisou o seu planejamento pedagógico, formalize junto ao professor de assistência ao currículo ou ao professor coordenador o prazo de entrega do seu plano. Tá? Então, esse momento fica para vocês aí na última TPC, com a unidade escolar, para que vocês reflitam sobre essa nossa TPC de hoje, né? E compartilhem com o professor coordenador, ou na escola que tiver o professor de assistência ao currículo, também faça esse contato com ele. Pode passar, Rô? Então, aqui está a nossa avaliação. Tá? Estaremos colocando também no chat o link para que vocês possam estar acessando. Tá bom? Agradeço a participação de todos vocês, professores, em nome de todo o grupo aqui. Tá? E ficamos agora à disposição para qualquer dúvida, tá? Vocês podem estar abrindo o microfone de vocês e estar fazendo os questionamentos ou comentários que desejarem.